Doutor Rony, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela sua presença, né? Por ter aceitado o nosso convite no nosso podcast Nas Entrelinhas. É um podcast bem à vontade, de conversa nada técnica, porém a sua parte tem que ser técnica, vou te perguntar, mas a pergunta é assim, própria de quem não conhece. Sim. Né? É o que o público realmente gosta de ouvir, são explicações bem assim popular, que a pessoa não precisa usar assim muitos termos técnicos e tal, e fale de uma maneira assim bem à vontade. Então se sinta à vontade, viu? Eu que agradeço pelo convite, aceitei de primeira porque é muito importante. Esse assunto é ótimo para poder passar para a população como um todo, e as falas na nossa clínica são assim, popular, para que o paciente entenda da melhor maneira possível, porque nós acreditamos no ITC vertebral, que qualquer tratamento que seja feito, não é só o paciente ir e fazer lá o que está pedindo para ser feito. Ele precisa entender o que está acontecendo, como que ele vai corrigir, o que ele precisa criar conceitos. Então, a maneira como que você passa isso para o paciente, como você sabe, Soraya, a parte de comunicação é extremamente tudo, importante, tudo. E o paciente interage no tratamento, né? Então fica uma coisa assim bem legal. Então, nosso tema hoje é mulheres 50 a mais, a questão da osteoporose, né? Na menopausa e tudo isso. E a sua clínica é especialista em coluna vertebral, e então tem tudo para nos explicar o que acontece aí nessa fase quando a mulher é acometida de osteoporose, na fase da menopausa, depois dos 50 anos. Sim, sim. Como você mesmo disse, a mulher é a mais acometida na questão da osteoporose, tem toda a questão hormonal, na questão da menopausa. Então, assim, as mulheres são as mais acometidas, então, tanto pela essa parte hormonal, né, que cabe por esse motivo que o índice das mulheres são maiores, mas também envolve também toda a vida do paciente, no caso, a mulher que a gente está falando. Como que é a vida dela, se ela sempre foi sedentária. Isso é importante, muito, né? Importante. Toda a trajetória de saúde, de alimentação, de exercício físico na vida inteira, aí vai dar. Isso conta muito, tanto a osteoporose quanto todas as patologias relacionadas à coluna. Então, a nossa clínica vem muito paciente com osteoporose associado já com uma hérnia de disco, né, que são problemas graves de coluna, e quando você vai entender como que está sendo... Como que formou aquela hérnia de disco. Hérnia de disco, todos os segmentos ali da coluna, e aí quando você vai ver, são vários fatores, tá? São vários fatores, só que o mais predominante é o sedentarismo. E hoje a gente já se encontra no momento onde existem mais avós do que netos, vamos por assim, essa é a nossa realidade hoje. Sim. E ao mesmo tempo a tecnologia tem facilitado muito o nosso dia a dia. Então, se antes nós tínhamos que levantar para apertar o interruptor para apagar uma luz, hoje você fala com a Alexa e a Alexa apaga a luz, como liga a TV. Então, o nosso cérebro... E faz menos atividades ainda. Né? Então, se a gente já não buscava as atividades, as nossas rotinas, que se colocasse os 50 a mais lá atrás, no tempo dele, ele era super ativo, né? Então, antes não tinha o Uber, então se tinha algo que ele precisava ir, ele ia a pé. Então, ele tinha muito movimento no dia a dia dele, e isso prevenia muitos problemas que ele poderia ter da coluna. Hoje, o fato de ele ficar mais parado, sentado. Porque parado em todos os sentidos, porque é isso, né? O nosso cérebro, ele é treinado para poupar energia. E se tá tudo facilitado para ele por conta da tecnologia, é o que ele vai ficar, parado e quieto. E aí, sobre o sentado, hoje existem estudos que comprovam que
o maior índice de problema na coluna é ficar por muito tempo sentado. Então, e tem essa coisa que a maioria das empresas, pela questão do funcionário ter metas e tantas coisas e trabalhar sentado, acaba que nem disponibilizando aquela regrinha da lei que você tem que a cada tempo levantar, fazer um exercíciozinho, né, e tal, porque existe isso na lei, né? sim, Mas o que a gente vê é que a maioria das empresas acabam esquecendo isso, os próprios funcionários, né, naquela correria de entregar o trabalho, as metas e tudo mais, e acabam ficando sentado às 6 horas de trabalho ou 8 horas de trabalho, e porque querem produzir, e isso dá realmente essa diferença que você está falando a respeito de não se movimentar e tudo isso. Exato. É isso mesmo. Você foi perfeito, Soraya. Então, assim, os pacientes quando chegam até nós, é muito também do perfil dele. Então, são pessoas maravilhosas que se dedicam muito ao trabalho, eles querem ter o resultado, eles querem fazer produzir. Então, eles são ótimos profissionalmente, mas para a própria saúde, sem que perceba, eles estão sendo acometidos. E aí, quando eles chegam no nosso consultório e simplesmente eu mostro lá, olha, você tem um disco aqui, e esse disco é como se fosse uma esponja aqui, uma almofada, um amortecedor para poder proteger sua coluna, mas o fato de estar pressionando e você todos os dias ficar por muito tempo sentado, esse disco acaba indo para trás, gera o pinçamento no famoso ciático, aí o paciente não aguenta de dor. Os estudos mostram que hoje o maior afastamento do trabalho é o fato de ter dor na lombar. E aí quando eu explico para o paciente, aí eu tenho toda uma avaliação para entender o que está acontecendo, e já nesse dia eu consigo orientar sobre a importância de ter trocas de posição, o paciente parece que ele nunca ouviu isso. E é uma coisa tão simples de ser feita, que se tivesse recebido uma orientação lá atrás, com certeza ele poderia ter prevenido um problema como esse. E aquele sofá, para quem não trabalha, aquele sofá da pessoa que fica em casa, no sofá, e o sofá vai moldando conforme a coluna, aquela posição. Geralmente todo mundo escolhe o seu lugarzinho no sofá, sim, né? E daí então a espuma às vezes é mais molinha. Sim. E como que é esse negócio, doutor? O sofá hoje ele tá cada vez mais confortável, né? Cada vez mais gostoso. Hoje você consegue estar puxando o chaise e ele vira praticamente um sofá-cama e você vai escorregando e tal. Mas eu costumo falar que não importa o sofá que você tenha, não importa a cadeira que você compra para o seu escritório, você pode fazer um ótimo investimento, obviamente que você está investindo em algo para ficar mais confortável. Você pode aprender a manter posturas perfeitas, que o maior problema é ficar muito tempo na mesma posição. Então, quando eles chegam no nosso consultório, eles falam assim, por favor, me fala uma cadeira, me fala uma posição que eu preciso corrigir para ficar, porque esse é o mito que nós aprendemos, que se você ficar na postura ereta, na postura correta, você não vai ter problemas, e lá eles acabam aprendendo que não importa isso, que é se muito ficar mais... 4 ou 6 horas na mesma posição. E aí é 40, 60 minutos no máximo. Então, 40, 60 minutos no máximo, esse paciente, esse indivíduo, ele precisa levantar, nem que seja somente para levantar, beber uma água, coisa de minutos, só para dar tempo daquela coluna respirar, ela tirar um pouco daquela pressão. Isso também acontece quando fica muito tempo em pé. Então, a gente fala que quem trabalha em pé também é a mesma coisa. Ele acomete o mesmo problema. Então, o que torna uma coluna saudável, né, é o paciente ser o mais ativo. Já mudei aqui minha posição. Tem que ir buscando. Então é o paciente buscar o mais ativo possível. Quanto mais vezes ele conseguir trocar de posição, a coluna dele vai agradecer, mas ela vai se tornar mais saudável. É importantíssimo dizer para o público, porque
as pessoas realmente, como você está falando, buscam a melhor cadeira, a melhor poltrona, o melhor sofá e ficam horas na mesma posição. E principalmente quem está trabalhando no computador, no celular, as horas passam que a pessoa não vê, não é? Sim. Porque toma toda a atenção da pessoa e daí aonde vem anos assim, esse hábito, e daí vem o problema. E isso desde a adolescência, né? Exato. Desde a adolescência é o que, como eu falo, desde a hora que a gente está na escola, já tem aquela, não pode levantar da cadeira, então já tem essa rigidez, né? A forma que nós aprendemos a lidar, não ter muita atividade, só que na nossa geração ainda nós éramos muito ativos, né? Sim. Então eu falei, não tinha tanta tecnologia que facilitava. Então, na minha geração não tinha computador. Exato. Na minha, querendo ou não, já tinha, mas ainda tudo era muito ativo, tudo você tinha, né? Então vou te dar um exemplo. Hoje no nosso consultório acontece de chegar muitos pacientes com 20 e poucos. 20 anos. Aí nós poderíamos imaginar, quando eu falo isso para alguém, eles imaginam que é uma geração mais consciente que está procurando um tratamento mais rápido, porque tem isso. Mais preventivo. Quanto mais rápido você procurar um tratamento, mais chance dele ter sucesso. E não, sim, eles já estão nos procurando com casos gravíssimos. Com dores. Pacientes com 20, 21, 22 anos, com dores fortes, aonde não tem conseguido mais ter nenhum tipo de atividade do seu dia a dia, seja no trabalho, profissional, e o paciente chega lá já com indicação cirúrgica. E aí, quando nós encontramos esse paciente, nós fazemos uma avaliação totalmente minuciosa, onde nosso tratamento é um tratamento não cirúrgico para a coluna vertebral. Isso que nós temos, bacana. Sim, nós temos conseguido ter 96, faz 11 anos que nós estamos em Bauru, e 96% desses pacientes que chegaram até nós tiveram sucesso no tratamento, mas é isso. É uma franquia ou é um projeto seu? É uma franquia. Essa franquia ela iniciou em Fortaleza, ela já tem algo em torno de 22 anos, mas vamos falar o nome? A franquia chama ITC Vertebral. Então tem em todo o Brasil, e aqui em Bauru, né, eu sou responsável pelo ITC Vertebral, nós estamos há 11 anos aqui. E esses pacientes que chegam para nós são esses. Pacientes que já com indicação cirúrgica, muitas vezes, e conforme a gente avalia e vê a possibilidade de tratar o paciente sem cirurgia, nós conseguimos fazer esse tratamento e 96% desses pacientes têm tido sucesso no tratamento. E na fisioterapia que vocês aplicam, tem a parte preventiva? Por exemplo, se alguém quer já se antecipar, fazer uma prevenção, começar com umas fisioterapias para prevenir, a pessoa tem consciência que ela fica muito tempo numa posição só, e com a coluna torta, igual eu tô aqui. Sim. Nossa clínica, ela, além de ter o ITC vertebral, ela tem outras... E só para mostrar, né, eu tô sentada assim e virada de lado, então isso não é bom. Então nós temos outras especialidades, como tratamento de joelho e quadril, então são todos tratamentos especializados, tanto de coluna, e nós temos lá também o Pilates. Então normalmente os pacientes que buscam prevenção, eles acabam procurando o Pilates e realmente é uma boa maneira. E as nossas profissionais, elas também têm toda essa especialidade de como lidar com o paciente e essas orientações em questão de troca de posição, ser totalmente ativo, além de fazer um Pilates, também a caminhada é muito bem-vindo para esses pacientes, então elas passam essa parte de prevenção. Hoje em dia não é todo mundo que tem a disposição de caminhar, por mais que isso seja falado no nosso tempo, mas eu vejo que nem todo mundo tem esse hábito de comprar um bom tênis para caminhada, sair mesmo, nem que for no seu bairro, em volta do quarteirão e caminhar. É muito importante mesmo, né, doutor? É muito importante. Aí vai lá, um choque às vezes de gerações.
As gerações 50 a mais, quando chegam na nossa clínica, já são uma geração que já está, até porque quer ter uma boa qualidade de vida, então elas já estão fazendo caminhadas, eles já têm essa disposição, já têm essa culturalmente de caminhar, e isso é muito bem-vindo. Mas normalmente eles chegam na nossa clínica impedido de realizar a atividade, ou porque está em crise, com muita dor, ou o paciente não está em crise, mas infelizmente acaba sendo mal orientado, falando que uma caminhada, algo do tipo, vai gerar impactação na coluna. É isso que eu ia perguntar, porque muita gente fala, né, que então precisa de um tênis especial, porque o impacto... e quando a pessoa tem alguma coisa, já algum sintoma, aí que ela não vai mesmo caminhar, achando que o impacto vai causar mais problema, né? Isso é muito importante a gente estar conversando sobre, porque existe um mito que caminhada ou até mesmo a corrida, por quem faz a prática, gera impactação na coluna e isso acaba sendo prejudicial. Mas existem vários estudos americanos que mostram que a coluna do corredor ela é muito mais saudável do que o paciente sedentário. Então já foi comprovado que o nosso disco da coluna ele é 80% líquido, ele precisa estar bem lubrificado. E quando nós realizamos esse tipo de atividade, seja a corrida ou a própria caminhada, você lubrifica aquela articulação. Então a articulação ela se torna uma articulação saudável. Porém, o problema maior são as orientações. Então, obviamente que você deve buscar um tênis adequado. Existem treinos para que você possa fazer um treino funcional para corredor, para caminhada, e você está fazendo isso de uma maneira mais segura. Mas também, a maioria dos pacientes que chegam lá na clínica, eles comentam que quando eles iniciam uma atividade, eles já iniciam com uma carga de 1 hora, 60 minutos. E nunca a gente pode iniciar uma atividade física. 1 hora não pode. Direto. Iniciamos com 20, 30 minutos. Semanalmente vamos aumentando. E aí sim você está introduzindo uma atividade física com a sua condição. E conforme você vai melhorando esse preparo, você vai aumentando aos poucos. Aí sim essa coluna vai agradecer, essa corrida, essa caminhada vai ser saudável. Agora acontece muito do paciente chegar lá, eu acho que eu me lesionei porque eu comecei a caminhar, né, e eu acho que isso é prejudicial. Quanto tempo que você caminhou? 2 horas. Então não foi a caminhada, foi como você introduziu isso na sua vida. Fez. Eu falo muito que você deve se preparar para poder fazer uma atividade. E normalmente nós fazemos atividade para se preparar. Então eu quero perder peso. Segunda-feira, todo mundo começa na segunda-feira. Segunda-feira eu começo a caminhar 2 horas. Sem nenhum tipo de preparo. Ou seja, vai lesionar. Agora não, eu vou me preparar, eu vou começar com uma carga mais baixa e vou aumentando aos poucos. Aí sim essa atividade vai ser muito, muito, muito saudável para esse paciente. Que legal. E as consequências da osteoporose basicamente na coluna e no fêmur? A osteoporose é o enfraquecimento dos ossos, então isso acaba acontecendo em todos os segmentos, mas aonde que acaba sendo mais prejudicial, acaba sendo na coluna e no fêmur, região do quadril, aonde tem maior índice de fratura por conta dessa fraqueza dos ossos. A coluna, porque é a sustentação do nosso corpo, então todo o peso do nosso tronco ele acaba gerando essa pressão com risco de fraturas, e na região do fêmur, muito próximo do quadril, porque é um dos nossos ossos mais longos que nós temos. Então, se ele começa a enfraquecer, é onde tem maior chance de ter fratura. Inclusive, acontece muito do paciente fraturar o fêmur e depois ter a queda, e todo mundo acha que primeiro ele caiu e foi fraturado. Não, quebrou antes, né? Num caso bem grave, é um caso bem agudo. Sim. E me fala uma coisa, uma das coisas assim que mais vocês propagam, e eu acho muito bacana, muito interessante, é que a ITC, ela livra a pessoa da cirurgia. Me conta como que isso acontece.
Sim. Então, o paciente, ele chega até nós, então nós temos toda uma avaliação clínica. Porque eu acho que o maior interesse é esse, né? Exato. É você fugir da cirurgia quando você está com o problema, não é? Sim, sim. Então, você precisa fazer... E como que isso é efetivo isso. Na ITC? É necessário fazer uma avaliação totalmente minuciosa, então, muitos pacientes já nos procuram como primeiro contato antes de ir ao médico. Outros já passaram por um médico, já foi indicado cirurgia, ele já chega com o exame, mas para nós, a gente faz uma avaliação do zero. Então, entender o que está acontecendo. Existe toda uma avaliação clínica, uma avaliação neural para entender como que esse paciente está reagindo a estímulos, até avaliações na questão visceral. Porque esses pacientes que chegam com indicação cirúrgica, muitas vezes eles são indicados por já ter uma patologia como uma hernia de disco, e esse paciente está em crise de dor. Mas esse não é o parâmetro para que o paciente realmente seja cirúrgico. Normalmente esse paciente vai para uma cirurgia por falta de escolha, porque ele vai buscar uma fisioterapia. Você não conhece o ITC. Normalmente ele vai buscar uma fisioterapia convencional, uma fisioterapia pelo plano, que é uma fisioterapia que ele acaba fazendo um protocolo de tratamento igual para todo mundo. Eu vou atender a Soraya, existe um tratamento personalizado para a Soraya. Eu vou atender a Júlia, vai ter um tratamento para a Júlia. Tudo de acordo com uma avaliação. E hoje já tem estudos comprovados que somente 4% dos pacientes que têm hernia de disco que realmente são pacientes que são indicados à cirurgia. E já aconteceu. O paciente chegar no ITC vertebral, nós avaliamos. Então era um paciente de Avaré, o ano passado. Então vem paciente de toda a região até nós. Que legal. E o paciente chegou de Avaré, queria buscar o tratamento sem cirurgia, mas era um paciente que eu avaliei. Ele estava com comprometimento neural, não tinha mais o que o ITC vertebral pudesse ajudá-lo, então realmente nós indicamos ele para cirurgia. Mas quando o paciente, que a maioria, tem a indicação para o tratamento, aí tem um tratamento personalizado para ele. Então nós temos uma maca de tração eletrônica que ela tem a capacidade de descomprimir o nervo. Então o maior problema de não alcançarem resultados é porque não tem a capacidade de descomprimir, e essa maca de tração tem essa capacidade. Importantíssimo. Tem todas um arsenal de técnicas de terapia manual. Então, quando a pessoa está travada, vocês conseguem destravar. Sim, a maioria chega travada já. Ai, então, Deus, isso é horrível. Então, na avaliação. Uma vez só me aconteceu. Então, você sabe como que é terrível. Não quero nunca mais. E os pacientes que chegam para nós chegam dessa maneira. A nossa avaliação não é uma avaliação somente de conversas e testes, então nós já fazemos muitas coisas na prática. Então nós conseguimos já traçar uma avaliação personalizada para esse paciente, e aí tem várias formas como tratar. Desde a tecnologia avançada a nosso favor, várias técnicas de terapia manual e também a parte de fortalecimento, porque é comprovado que não existe uma técnica salvadora. Existe em você ter várias formas de tratamento e você conduzir o tratamento de acordo com cada paciente, evolução. Aí sim a chance do paciente ter resultado é muito grande, e no ITC vertebral a gente tem tido muito sucesso. Que legal, isso é muito bacana e animador, né? Porque quando você tem alguém que sabe, é especialista na coluna, é tudo de bom, porque o corpo, ele dá sinais. Quando ele dá a dorzinha, é bom já procurar um especialista, né? Sim. Às vezes a pessoa protela pensando, foi meu colchão, vou trocar de colchão, né? Vou trocar de poltrona de trabalho e vou trocar de sofá. Então a pessoa vai protelando. Sim. E de repente aquele sinal do corpo continua ali. E tendo o ITC em Bauru, para a região toda, é muito importante, porque é só ir lá, fazer uma consulta, uma avaliação bem feita, e vocês conseguem ajudar essa coluna a voltar a ser forte, ficar em ordem, né? Sim, então para nós chega os dois públicos. Como nós estamos há 11 anos em Bauru, tem muito paciente por indicação. Então, olha, a Soraya fez tratamento com você e eu senti um pouco de dor nas costas. Ela já falou para não chegar numa condição
como ela chegou Pior, aqui, então, como tá no início, ela já pediu para vir aqui. Então, é o paciente que vem na fase inicial. Normalmente, já por indicação. Mas, existem os outros que chegam, que é aquela história. O paciente sente uma dorzinha, aí normalmente ele tenta trocar o colchão, a cadeira, medicamento. Normalmente tenta buscar repouso. Medicamento, olha, você tocou numa coisa que é gravíssimo. A pessoa fica se enchendo de remédio para dor. Sim. Para tentar camuflar o problema. Isso é camuflar o problema. Mascara totalmente o problema. Mascara o problema, né? Isso. E em vez de buscar realmente uma análise. Sim, essa outra parte, né? Então, os que chegam logo no recente são poucos, né? Mas eles acabam vindo mais por indicação. Normalmente está dentro da família, então meio que obriga a vir logo. Agora a maioria é aquilo, né? Precisa trabalhar, então toma um medicamento que mascara, acaba camuflando aquela dor. Recebe orientações de ficar de repouso, deitado, e isso faz com que o paciente fique cada vez pior. Eu falo que esse mascarar é isso. A dor é um sinal. Então a dor é um sinal, é o corpo mostrando que tem um problema. E nós devemos ouvir esse sinal, né? Ouvir esse corpo falando conosco e buscar um tratamento especializado. Agora, normalmente, tratamento que buscam é tratamento que mascara a dor. Seja com medicamentos, com repouso ou essas fisioterapias. Anti-inflamatórios, aí tem uma consequência enorme. Exato. Que não vale a pena. Os efeitos colaterais. Meu Deus, vale a pena você procurar um diagnóstico e com especialista. Exato. E eu fico muito contente de, aqui em nossa cidade, em Bauru, e para a região toda, não é só para os bauruenses, né? Ter o ITC, que é especialista na coluna vertebral. ITC vertebral. ITC vertebral, isso mesmo. Muito bacana, muito bacana. Olha, nós temos que conversar muitas vezes, né? Entrar aí em detalhes. Eu fico muito contente com a sua presença, com a sua participação no nosso podcast. E é uma honra, viu? É uma honra muito grande. A honra é toda minha aqui, é um assunto que eu amo falar. Então, agradeço pelo convite. Os próximos com certeza estaremos aqui. É um assunto que demanda muito. Né? Nós vamos ficar detalhes, o dia todo aqui conversando e ainda ia faltar tempo para a gente falar mais sobre o assunto. Mas espero que a gente tenha conseguido passar o máximo de informação, uma mensagem de uma maneira simples, né? Que possa servir adiante, compartilhem com todos, porque tanto na prevenção, no tratamento, como manutenção também, essas dicas aí, essas orientações são super importantes. Super importante. Nada de mascarador, procurar especialista para a coluna e que não que vai indicar remédios, cirurgias, e sim um tratamento para a coluna através da fisioterapia especializada e tudo de bom. Ótimo. Muito obrigada. Se você gostou, curte, compartilha para todos que você gosta e se inscreva em nosso canal.